A nossa proposta para a 42ª JICTAC 2020, edição especial, tem como base a pesquisa acervo de imagens das fachadas na área central do Rio de Janeiro, Educação Patrimonial, cujo objetivo inicial foi a criação de um acervo de imagens e documentos de referência. Em sequência, incluímos na pesquisa a educação patrimonial. Neste vídeo, vamos apresentar o nosso objetivo, que é pesquisar imagens dos painéis artísticos urbanos, grafismo, incluídos na paisagem construída. Este material de pesquisa será usado em ações de extensão e educação patrimonial nas escolas do ensino básico. Nosso recorte de estudo territorial será a cidade do Rio de Janeiro, com referências a outras cidades brasileiras. A pesquisa mostra o impacto que a arte na rua, aliada à arquitetura, tem no contexto urbano. Título da pesquisa: Painéis Urbanos. Com um breve histórico, iremos ver como surgiu o grafite. A palavra grafite, em latim e italiano, significa escritas feitas em carvão. Em grego, significa escrever. Ao analisarmos o significado da palavra grafite, que é escritas feitas em carvão, e compararmos de forma genérica, veremos que esta expressão artística é mais antiga, sendo na pré-história as pinturas rupestres onde tudo começou. As primeiras expressões eram simples, mãos em negativo e traços nas paredes de argila. Após muito tempo e depois de dominarem as técnicas, os artistas pré-históricos começaram a desenhar e pintar animais nas paredes das cavernas. Materiais como carvão, ossos carbonizados, sangue de animais, vegetais, óxidos minerais e gordura de animais eram usados para a execução das pinturas. O grafite também fez parte do Império Romano. As paredes dos muros eram usadas para criticar o governo, retratar cenas do cotidiano ou até mesmo para escrever versos de amor. As escavações em Pompeia revelaram muitos grafites. O grafite também foi uma ferramenta importante para os movimentos de resistência nas décadas de 40, 60 e 70, onde tivemos também muitas revoltas estudantis. Um exemplo foram as manifestações ocorridas em Paris, França, em maio de 68. O movimento usou muros para pichar frases e assim disseminar suas ideias e protesto entre o grande público. Após esses movimentos, o grafite teve seu auge em Nova York no final dos anos 60, na parte sul do bairro do Bronx e no Brooklyn. No início dos anos 70, com o surgimento do hip hop, movimento que ajudou a difundir o grafite em diferentes contextos por todo o mundo, onde os primeiros desenhos foram feitos com tinta spray nas paredes em prédios abandonados, estações de metrô e vagões que serviram como suporte móvel, tudo tinha o intuito de levar essa arte cada vez mais distante e ser vista por um maior número de pessoas. O grafite era considerado como a arte do gueto. A série The Get Down contextualiza o surgimento do hip hop e do grafite nos Estados Unidos na década de 70. Paralelo ao movimento em Nova York, na década de 70 surge o grafite também no Brasil, precisamente na cidade de São Paulo, sendo considerado como uma arte transgressora, surgindo em uma época em que a população era silenciada pela ditadura. As paredes da cidade se transformaram em um importante veículo de comunicação, dando voz a uma geração que expressava sua insatisfação. O grafite fez com que muitos indivíduos participassem artística e politicamente da cidade. Nosso recorte de estudo territorial é a cidade do Rio de Janeiro, porém consideramos importante incluir como referências outras cidades brasileiras. As imagens dos painéis foram organizadas por áreas no Rio de Janeiro, sendo Central, Zona Norte, Zona Sul e Zona Oeste. Na identificação da imagem do painel, também foi considerada a data de registro fotográfico, item que consideramos fundamental devido à principal condição física dos painéis urbanos, de ter uma durabilidade curta, resultado de inúmeros fatores que vão da baixa resistência de materiais, geralmente tinta, ambientais,
ações de vandalismo e as intempéries, que é calor, sol e chuva. Nos últimos anos, o Rio de Janeiro tem passado por grandes mudanças urbanísticas. O avanço tecnológico tem facilitado a rápida transformação da paisagem urbana. Viadutos, estradas, modais são algumas das inúmeras obras que são implantadas para o desenvolvimento urbano. Com o crescimento da cidade, nasce também uma paisagem que muitas das vezes distancia o indivíduo da mesma. A arte tem mudado essa realidade, gerado grande impacto no meio urbano. Os artistas se apropriam cada vez mais de diferentes bases para expressar sua arte. Inserem na paisagem urbana obras que envolvem a comunidade e transformam o entorno e, consequentemente, interagem com os indivíduos, a cidade e a sociedade. A arte do grafite tem como uma de suas características alcançar o maior número de público. E o que antes se precisava ver em uma galeria, hoje está cada vez mais acessível. Podemos considerar o grafite uma das expressões artísticas mais democráticas de todos os tempos, e as pinturas muralistas vêm comprovando esse processo. Um dos exemplos é o Porto Maravilha, centro do Rio de Janeiro. Por seu caráter transitório, a arte na rua precisa de registro para preservar sua memória. O homem sente a necessidade de personificar, de aproximar e trazer para si um contexto urbano que muitas das vezes o afasta e exclui com a arquitetura hostil. Neste sentido, que o grafite ganha força, pois é uma arte que gera pertencimento, inclusão, ressignificando a paisagem urbana. O grafite conta história, marca tempos e passagens de tempo. Sua base há muito deixou de ser só o muro. A arquitetura tem sido seu grande aliado. Essa junção tem projetado uma nova forma de ver e sentir a cidade. A arquitetura passa a ser o seu suporte, criando uma relação de limites e apropriação do que é público, como se fosse seu. A arte é expressa para ver e ser vista. O cidadão deixa de ser espectador e começa a atuar na sociedade. No atual momento em que vivemos, onde muitos estão isolados em suas casas por conta do distanciamento social, o grafite tem atuado como força motriz para reduzir o impacto da violência, dar ânimo e revitalizar locais esquecidos pelo poder público nos subúrbios carioca. Alguns projetos no Rio estão sendo realizados durante a pandemia, com esse intuito. Artistas se reúnem para grafitar, gerando vida e cultura em vários bairros. A pesquisa comprova a importância do acervo de imagens. Muitos painéis urbanos não existem mais. Sem um acervo, a